Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no Yoga da Alma. Eu sou Hari Karan e hoje a gente vai buscar entender por que aqui no Ocidente o termo guru ganhou tanta ojeriza. Quando eu fiz a formação de Kundalini Yoga, eu aprendi a entoar mantras com o Gurmukh, que é uma escrita com um conjunto de fonemas muito refinados, bem diferente do nosso português. Esse Gurmukh, ele tem uma base no sânscrito, que é muito conhecido aí na comunidade yógica, mas ele tem uma diferença porque ele foi estabelecido por uma linha sagrada de gurus. O termo Gurmukh significa a partir da boca do guru. Essa linha sagrada é composta por 10 gurus humanos, porque o último guru, ele não é mais um guru humano, mas sim um livro onde é recitado todas as poesias, vamos colocar assim, a gente chama de Shabads, que é um compilado de poemas, né, de citações que esses gurus fizeram. E esse 11º guru, que é esse livro sagrado chamado de Guru Granth Sahib, é o grande livro dos Sikhs e fica lá no Templo Dourado, em Punjab, na Índia. Então, portanto, é a partir desses gurus, dessa linhagem de gurus, que surgiu a comunidade Sikh, que é bem conhecida lá na Índia. E pelo fundador do Kundalini Yoga como conhecemos hoje, que é o Yogi Bhajan, ser Sikh é que o Kundalini Yoga ele recebe essa influência desses mantras em Gurmukh, ao invés do clássico sânscrito que no Hatha Yoga, por exemplo, muita gente vai conhecer os mantras que vêm, né, dessa base mais tradicional, né, que vem do sânscrito. Eu particularmente tenho uma devoção muito grande ao Guru Nanak, que foi o primeiro guru que desenvolveu toda essa escrita, esse Gurmukh. Tanto o Guru Nanak quanto os outros que vieram, tanto dessa linhagem quanto vários outros gurus, foram responsáveis por vários tipos de revoluções, principalmente naquela região lá na Índia. E essas revoluções ajudaram a derrubar vários estigmas, vários dogmas que estavam sendo implantados naquela época, como o sistema de castas que tem na Índia até hoje. Só para vocês terem uma noção, o turbante foi incorporado na comunidade Sikh quando os gurus disseram que todo mundo tem o direito de levar a coroa na cabeça, né? Ou seja, os gurus estavam dizendo que todo mundo tem o direito de ter um estado de consciência plena. Naquela época, na Índia, só os brahmanes, né? Só o pessoal de casta elevada poderia usar turbante. Então os gurus lá dentro da comunidade onde eles viviam, onde se formou essa comunidade Sikh, eles falavam, todo mundo vai usar turbante porque todo mundo tem esse direito de ter, né, esse estado elevado, não é por castas. Então eles estavam indo contra esse dogma, né, esse estigma que ainda ocorre lá na Índia. Então, assim como o Gurmukh, o turbante foi outra característica que foi trazida pelo Yogi Bhajan, por ele ser um Sikh, e os Sikhs, eles usam o turbante o tempo todo, eles não tiram, né, esse pano na cabeça. E aí também já entra um certo dogma, um tanto religioso entre eles, mas que dentro do Kundalini Yoga, isso não é colocado, não é obrigatório. Então você vai ver professores de Kundalini Yoga usando o turbante como eu utilizo o turbante porque ele é uma ferramenta de proteção psíquica, né? Então ele ajuda muito na concentração para fazer meditação, e eu uso o cabelo comprido, então ajuda também a proteger. É uma questão estética também, mas eu não uso o tempo todo, então eu não sou um Sikh. Você vai ver imagens minhas, eu estou sem turbante. Mas eu adoro usar, principalmente nesses momentos assim que eu preciso me concentrar bastante. Então você vai ver também professores que dão aula e não usam turbante. E está tudo certo, porque ninguém quer implantar nenhum sistema
dogmático. E só um detalhe, esse lance de obrigação de usar turbante, isso aconteceu depois, quando já não tinha mais esses gurus vivos, né? Porque provavelmente eles não iriam tolerar esse tipo de coisa, assim como provavelmente Jesus Cristo também não ia tolerar um monte de coisa que o cristianismo fez depois dele, né? Porque muita coisa é feita com uma base um tanto limitada daí. Mas, ok, isso é outro papo. O que eu quero dizer é que os gurus Sikhs fizeram esse processo de revolução na época muito porque aquela região estava precisando de uma proteção, porque ali naquela região acontecia muitas perseguições de pessoas, de grupos extremistas, porque ali você tem ali a fronteira da Índia com o Paquistão, você tem ali perto do Himalaia, é uma região cheia de conflitos, porque existe muito desses estigmas religiosos, dogmáticos, né? Infelizmente até hoje a gente vê, existe essa questão lá. Mas na época esses gurus foram muito importantes para dar essa possibilidade de tirar esse estigma, de confrontar inclusive esses extremistas. Então esses gurus, eles usavam espadas, eles cortavam cabeça mesmo. E eu estou trazendo isso aqui para que você tenha essa visão, né? Oh, nossa, como é que pode, se eram gurus, como é que eles podiam matar pessoas? Mas porque naquela época, naquele momento, era realmente uma questão de vida ou morte. Inclusive a gente teve gurus decapitados, a gente teve gurus queimados vivos, então era preciso uma força que não, essa força espiritual, ela precisa se manifestar, né, de uma certa forma, como um processo de proteção. E esses gurus, eles morreram porque eles não se curvavam a essa crença limitante que era imposta por esses grupos, porque eles queriam implantar a todo custo um tipo de religião. E isso os gurus não admitiam. Os gurus, eles defendiam a liberdade a partir da consciência divina, não nessa crença imposta acima de tudo e todos. Cuidado quando você escuta isso, acima de tudo e todos. Isso aí é um papo extremista, né? Os gurus, eles sempre olharam nesse lugar onde tudo e todos são inclusos, e não algo acima de tudo e todos. Esse ideal acima de tudo e todos é complicado, porque Deus, esse estado divino, ele não é soberano no sentido de mandar em tudo e em todos. Esse estado divino, ele está entre nós, dentro de cada um. E era essa consciência que os gurus vinham trazer. Então eu estou falando tudo isso para pegar esse exemplo. Claro, teve muitos outros, mas eu estou pegando esse exemplo dos gurus Sikhs para a gente entender um pouquinho essa influência desses gurus humanos na nossa sociedade. Porque esses gurus, eles têm um papel fundamental na sociedade, que é restabelecer esse estado de consciência divina, do próprio ser, que está em cada um, e não num ideal que foi estabelecido e deve ser implantado, né, acima de tudo e todos. Então, acho que ficou bem claro isso. Eu vou dar um exemplo mais atual. Hoje em dia tem muita gente que segue o Sadhguru, que eu estou colocando a imagem dele aí, e é uma pessoa que eu admiro muito. Eu acho o trabalho dele muito forte, muito poderoso. Um grande yogi, e a gente consegue ver isso pelo exemplo que ele dá. Eu sempre me inspiro muito nos vídeos dele para fazer aqui o conteúdo para vocês. Ah, e uma curiosidade, se você segue aí o canal do Sadhguru, que é em português, esse canal ele é coordenado por um grande amigo meu, o Edson, que fez formação de Kundalini Yoga junto comigo, na mesma turma, a gente se formou juntos, e depois ele foi lá para a Índia, no ashram do Sadhguru, lá no Isha Foundation, ficou 6 meses lá, e depois que ele veio para cá, ele começou a coordenar esse grupo, e inclusive algumas dublagens do Sadhguru é a voz dele. Então acho bem curioso isso, acho muito legal. Grande abraço para o Edson, meu amigo querido. E aproveita e segue lá o canal do Sadhguru, que é excelente. Fica a dica aí. Mas agora vamos falar dessa questão, que por que aqui no Brasil, quando alguém fala guru, a grande maioria vai torcer o nariz. Quando a pessoa fala guru, o outro já vai entender que é uma pessoa arrogante, ou que é um certo
um pseudo-especialista em alguma coisa que está querendo enganar as pessoas. E então ele entrou nessa mesma seara que o coach. Então ele é motivo de chacota, né? O guru, o coach. Pode perceber, é um certo preconceito com esse termo. Muito diferente do contexto lá da Índia, que eu acabei de falar para vocês. Lá na Índia o guru é big deal, né? Como os americanos falam. É assim, se uma pessoa entra num estado de samadhi, como a gente fala no yoga, que é um estado onde você mergulha e é dissolvido por esse estado de consciência muito elevada, a pessoa fica dias, né, até mesmo semanas sentada ali em estado meditativo. Então há uma potência energética acontecendo ali, é um evento muito raro e quando acontece, lá na Índia as pessoas se reúnem, elas fazem um evento, há uma celebração muito grande. Foi o que aconteceu inclusive com o Sadhguru, e ele conta essa experiência. Já aqui no Brasil, existe essa ojeriza do tipo, Deus me livre a encontrar com uma pessoa assim, porque é um charlatão, é alguém que está querendo enganar as pessoas. Então as pessoas elas sempre vão olhar desconfiado com isso, até porque há uma certa confusão mesmo de culturas, né? Então as pessoas me olham, por exemplo, eu usando turbante, já criam um certo estereótipo. As pessoas vão me chamar de guru e eu não sou guru. Então há essa confusão, porque a gente não tem uma cultura onde se tem esse histórico, né, de seres que se iluminaram. A gente não tem essa cultura. A gente é uma cultura muito nova, a gente tem aí pouco mais de 500 anos de vida aqui como nação. Enquanto que lá na Índia você tem 5.000 anos aí de tradição. Então é outra parada. E a gente também não pode cair nessa enrascada de querer importar esse tipo de coisa. Então o meu papel aqui no canal não é também ficar criando essa cultura que venha da Índia. Não é isso. A gente, claro, tem essa influência, eu utilizo das técnicas, das práticas, mas eu não quero transformar o Brasil numa nova Índia, por exemplo. Não é nada disso. A gente tem que criar a nossa própria cultura, né, em cima desse estado de consciência divina. Então o que eu estou debatendo é para a gente entender por que existe esse estigma no Brasil. E eu vou levantar aqui duas hipóteses. Então a primeira hipótese é que a gente tem aqui a famosa síndrome do vira-lata. O brasileiro realmente carrega essa síndrome ou esse estigma do vira-lata, que é a gente não se permitir ser melhor. Isso acontece em várias áreas. Inclusive, por exemplo, uma pessoa bem-sucedida. Aí tem coisa. Essa pessoa bem-sucedida, ela deve estar fazendo alguma artimanha. Não é possível que ela possa ser bem-sucedida honestamente. Sempre num aspecto coletivo, sabe? A gente carrega esse estigma porque isso vem desde o tempo de colônia. Né? Quando a gente foi colonizado, a gente tem todo esse estigma dos escravos, então a gente não superou ainda isso. A gente vê pelo racismo e tudo mais que a gente ainda carrega. A gente não se valoriza. É muito comum isso, o brasileiro não se valorizar. Então se tem alguém que desenvolve um estado virtuoso e esse estado virtuoso fica aparente, a pessoa vai dizer, tem coisa aí. Né? Então é muito comum a pessoa torcer para que aquele estado virtuoso se rompa, se desconstrua, porque a pessoa fica logo assim, eu falei, eu avisei. Não, aquela pessoa não está certo, não está certo a pessoa ser virtuosa, a pessoa ser bem-sucedida. Então a gente fica um pouco com isso, sabe? É claro que a gente está mudando, eu vejo essa mudança, mas ainda se prevalece muito desse estigma do vira-lata aí. Porque a gente fica assim, né? Onde já se viu uma pessoa espiritualmente realizada? As pessoas elas não conseguem compreender isso, porque elas não se vê espiritualmente realizada. Ela se vê sempre nesse posto de que existe alguém acima e eu estou abaixo. Porque a gente aprendeu em vários processos religiosos, não que a religião em si talvez ela nem aponte tanto para isso, mas
enfim, acontece disso, de que eu tenho que ficar aqui embaixo e Deus lá em cima, e Ele fica me pressionando para eu ser correto. É isso que a religião muitas vezes vem impor. E no yoga, a gente faz o processo de que, não, a gente quer se libertar. Eu não quero ser esse escravo dessa ação divina, não é isso. É você ser esse canal de ação divina, mas sem essa ideia servidão imposta. E a segunda hipótese vem dentro desse contexto que aqui é um país de tradição religiosa muito forte. E quando eu falo religiosa, não é no cerne da palavra, né, do termo religião, que significa religare, né? Religião é religar, ou seja, reconectar com o teu ser. Esse é o termo de religião. Aqui acaba sendo distorcido porque o entendimento, a compreensão de espiritualidade, desse estado de conexão com o ser, fica muito atrelado a um sistema de crença, ou seja, sistema de crença é um sistema mental apenas. Eu já falei isso várias vezes, né? Toda crença ela é limitada, toda crença. Ah, mas eu não acredito em Deus. Isso é uma crença. A crença de que você não acredita em Deus, então é o crente. Um ateu é um crente. Então, e todos nós somos crentes em várias e várias camadas, e está tudo bem. Porém, quando a gente se refere a esse estado espiritual profundo, não há crenças. Não há crenças para o divino. A crença é uma interpretação mental sobre a espiritualidade, no caso. A mente ela está sempre interpretando, está sempre rotulando as coisas. Então a gente tem que cuidar aí, porque muitas vezes a crença, né, entra nesse papel religioso. Então assim, por exemplo, quando vem alguém e fala para mim, você acredita em Deus? Eu me sinto até um pouco ofendido, porque do que interessa o que a minha mente está acreditando ou não. Porque se a pessoa ela realmente é religiosa, então ela enxerga o outro e tudo pelo coração. E não por esse viés de crença, né, de que você acredita ou não acredita. Não por essa questão polarizada que a mente faz. E aí que vem essa questão que a gente fala tanto hoje em dia na internet, que é a polarização, que é a segregação, que é o contrário do yoga. O yoga ele vem eliminar essa ideia ilusória de separação, de que você acredita ou não acredita. Então não tem nada a ver. A espiritualidade é o estado pleno daquilo que é, sem polaridade. Então, infelizmente, no Brasil a gente ainda vive, e assim como em vários outros países também, essa segregação. Ou você está no lado A ou você está no lado B. Não, você é apenas. Mas pela tua mente você pode escolher para lá ou para cá, mas isso não determina a tua essência. Então por isso que muita gente torce o nariz para quando alguém vem com essa fala mais espiritualizada, só que fora desse contexto de crenças, porque esse contexto de crenças está muito bem estabelecido na cultura, então a gente acaba aqui não percebendo tanto. Então foi muito bem estabelecida essa ideia de que existe um Deus inalcançável. E, portanto, a possibilidade de alguém meditar e se dissolver nesse estado divino acaba sendo absurda para essa pessoa. Porque ela, como assim você se dissolver nesse estado divino, sendo que você não alcança Deus? E claro, de um certo ponto de vista, você nunca vai alcançar Deus, porque você nunca pode encapsular Deus com a tua mente. Então a mente nunca alcança Deus, mas o teu ser pleno, ele está em pleno contato com Deus. Então é um tanto difícil assimilar isso, porque as pessoas estão tentando assimilar pela cabeça. Então você não pode alcançar Deus pela cabeça, você só pode alcançar Deus pelo coração. Então Jesus teve que morrer para poder receber a vida eterna. E as pessoas às vezes levam isso muito ao pé da letra e cogitam essa necessidade de morrer fisicamente para poder alcançar esse estado divino, alcançar o paraíso. E elas não percebem que você pode ter a morte em vida,
que é a morte do ego. E é isso que o yoga vem ensinar. E é isso que os gurus sempre ensinaram. Pela visão do Kundalini Yoga, essa consciência em que é possível morrer em vida vem do guru. E aqui eu quero aprofundar esse termo, guru, onde pode ser compreendido da seguinte forma. Gu, você pode interpretar como escuridão, como o estado de ignorância. Ru, você pode interpretar como a luz, a sabedoria. Ou seja, guru não é necessariamente uma pessoa, um ser humano, mas uma frequência de luminosidade que retira o estado de escuridão, como toda luz faz, onde há luz, a escuridão é afastada. Esse é um processo natural. Então, quando há uma sabedoria elevada para além da mente comum, essa sabedoria remove a ignorância que estava ali instaurada. Quando permitimos que essa luz de sabedoria penetre na nossa mente, o ego, que é essa visão ilusória de nós mesmos, vai perdendo força, vai perdendo função. Porque o ego está tentando sustentar com muita energia, né? Você está doando muita energia para sustentar uma ideia aparente, uma ideia ilusória sobre você. Por isso que as pessoas estão sempre cansadas, né? Elas gastam muita energia no ego para sustentar uma ideia ilusória sobre si mesmo, né? Quando você se permite receber essa luz divina de sabedoria, você dissolve essa estrutura e você ganha mais energia, você fica mais feliz, mais alegre, mais amplo, mais pleno. E por que a gente sustenta esse estado de ignorância? Porque existe um mal, né? E aí vem também desse papo ali de dualidade, né? Que vem muito da religião, do bem e do mal. Então não existe maldade, não existe uma maldição na ignorância, não tem nada a ver. A gente sustenta o estado de ignorância porque era o que tinha para o momento. Então tudo bem, a gente está amadurecendo, são processos. Então nesse momento existia ignorância, existia uma escuridão, não havia clareza sobre a realidade e está tudo bem. Só que aí vem aquela coisa de condenar, de pecado, assim, né, no sentido de que o pecado foi desvirtuado também, essa palavra. O pecado não tem esse peso maligno que as pessoas colocaram. O pecado é só porque você saiu da linha, mas você pode entrar na linha o tempo que for necessário, no momento oportuno, entende? Porque tudo tem um momento, tudo tem um fluxo. Então, o estado de ignorância foi necessário para o momento. Então, você tem que aceitar isso, tá? Não tem problema nenhum. Porque esse estado de ignorância, ele está dentro do estado de consciência divina. Porque esse estado de consciência divina permite que se tenha, inclusive, a ignorância. Mas quando há a meditação, quando a mente entra nesse estado meditativo, a mente vai se harmonizando com essa frequência do guru. O guru, ele tira essa polarização. Mas é através dessa frequência de sabedoria do guru que você tem essa possibilidade de transcender. E quando você transcende, você não precisa mais ficar se agarrando a algo que outrora foi revelado. Algo foi revelado e você, nossa, que maravilha. Só que daí você se agarrou àquilo, ao invés de permanecer observando a revelação que a vida traz. Porque a vida é o próprio guru. A vida, ela está o tempo todo te revelando aquilo que é necessário. E existe um mantra que é muito auspicioso para quando existe esse momento de clareza, quando você percebe que você estava na ignorância e, opa, percebi a realidade. E o mantra é Waheguru, que numa certa tradução a gente pode trazer como um êxtase indescritível, porque o Wah é uma expressão, né? Assim como a gente tem na própria água, na fluidez, né? Wah, wah, wah. A fluidez, ela comunica, ela se
relaciona, ela está em constante movimento, né? O Wa, Re, esse Re é aqui e agora, é o estado de presença. E Guru, como eu falei, é essa expressão que trabalha essa lucidez, né, que traz a luz onde havia escuridão. Então, o Waheguru, você traz esse movimento de consciência presente no teu ser, né, e traz essa sabedoria nisso. Então, se você ficar ressoando esse mantra, por exemplo, Waheguru, Waheguru, na tonalidade que você se permitir, na frequência, né, que você se colocar, no ritmo, né, melhor dizendo, que você desenvolver, mas ficar ali repetindo, porque o mantra ele precisa criar esse circuito cíclico. Qual que é a melhor frequência que existe aqui para nós, né, no planeta Terra? É o dia e a noite. Não tem frequência mais poderosa do que o dia e a noite. Se eu pegar e falar para você agora, amanhã não vai existir um novo dia, você vai achar que eu tô louco, e com toda razão, porque essa frequência de dia e noite, claro, né, você tem ali todo o processo de rotação e translação, né, aquela dança da Terra com o Sol ali, esse circuito que acontece no sistema solar, ele acontece há bilhões de anos, então é um sistema que está funcionando por muito tempo, é uma frequência muito certa que vai acontecer. Então, mas é um circuito, perceba, é sempre um circuito, é sempre um ciclo. O que acontece? Vários das tuas crenças, né, estão aí rodando no automático na tua mente, também estão orbitando aí num circuito que você nem percebe. Quando você começa a fazer um mantra, também num certo circuito, então por um certo tempo, então não adianta fazer 1, 2, 3 vezes. Você tem que fazer ali por pelo menos uns 11 minutos, que é um tempo interessante a ser praticado, porque é um tempo onde a tua mente começa a se desagarrar desses circuitos padronizados que a própria mente criou. Você vai se desgarrando desse padrão mental. Então você vai fazendo ali o Waheguru, Waheguru, Waheguru. Você vai trazer essa frequência de sabedoria. Você não precisa de um guru na tua frente, né, de uma pessoa, ir atrás de algum ser iluminado. Claro, maravilhoso se você encontrar uma pessoa que tem uma clareza. Ótimo, nossa, é uma bênção. Mas você pode desenvolver aí dentro de você, porque você é esse ser sábio já. Só está aí bloqueado. Foi reprimido aí esse estado de consciência divina. Então essa sabedoria do guru está disponível para todos. Porém, não é um produto que você compra aí na esquina, porque é um estado vívido que está além da dualidade mental. Essa sabedoria, novamente, você só vai enxergar com o coração. Não adianta racionalizar tanto em cima disso que eu estou falando. Por isso eu estou dando essa dica. Experimente, faça aí o mantra, o Waheguru, Waheguru. Fique 11 minutos recitando. Tenho certeza que tua psique vai mudar um pouquinho. E é isso que precisa. Você tem que perder o medo de mudar a tua psique, criatura. As pessoas têm medo de mudar o padrão estabelecido na psique. Você tem que perder esse medo, senão você vai ficar sempre estagnado. Essa é a revolução que os gurus trouxeram. E está aí disponível para você agora, aí, ó, nesse momento. É desenvolver esse processo devocional com a tua alma. Mas a devoção a esse ser pleno, não a algo, né, pré-estabelecido que veio de fora, de forma imposta muitas vezes. Essa devoção, ela é desprovida de crenças, de dogmas, de ideias sábias, inclusive. Por isso que eu gosto de falar para as pessoas, não acredite em mim, vivencie isso, traga isso para a tua vida. Portanto, não tente personificar um guru, porque o guru em si é livre de forma. Ele é impessoal, porque não há forma para a sabedoria. Não há forma para a verdade, não há forma para a liberdade. Então não tente preencher a tua mente com ideias sábias,
né, ideias de sabedoria, frases de efeito, textos sagrados. Claro, você pode ter isso e utilizar esses textos, essas frases, mas isso não pode ser a essência. Ao invés de você ficar agarrado a essas estruturas, simplesmente deixe a presença do Guru, a presença da própria sabedoria preencher tua mente. E não os conceitos, tá? É sutil isso, mas faz toda a diferença. Se você observar atentamente a vida, vai perceber essa sabedoria se manifestando na forma, mas não a forma tentando ser divina. Então esse é o grande equívoco que o ser humano faz. O ser humano, ele está tentando ser divino, mas ele já é, só que ele não se manifesta através dessa essência. Portanto, não tente ser divino. Continue focando nesse estado de presença que já está aí. Esse estado de presença livre de crenças, de dogmas, de rótulos, de formas, de nomes. Quando você se livrar de todos esses condicionamentos, e quando eu falo se livrar, não é negar isso, mas apenas criar um distanciamento disso tudo, ali você vai perceber a presença do Guru. E aí você vai dizer, Waheguru. E você se ilumina. Aí o desafio é você permanecer nesse lugar iluminado. É não se distrair novamente. E se caso se distraia, volta para esse lugar. E é isso. Se você quiser aprofundar esse estado, né, se você tem dificuldade em acessar isso, aí a gente tem as técnicas de yoga. Então eu sempre coloco o link aí do WhatsApp, onde a gente tem o nosso grupo, em que eu vou reportando aí as novidades. Lá eu faço o convite para você participar das práticas semanais que eu faço toda segunda e quarta. Os sadhanas que eu vou fazer, que eu estou fazendo agora sadhanas de 52 dias, que são processos, né, de imersão que você pode experimentar mais, né? Você dá a possibilidade de experimentar esse estado de presença, esse estado de sabedoria que já está em você, e vai se desvencilhando aí de todos esses estigmas, esses dogmas que só faz sofrer, só faz emperrar a vida. Então fica o link aí para você acessar lá o nosso grupo. Aproveita e dá o like, se inscreve no canal, faz todo esse movimento para fortalecer aqui o nosso conteúdo e difundir isso, né? Compartilha aí também se você acha esse conteúdo interessante. Enfim, né? Gratidão por todo o carinho, eu estou sempre olhando aí os comentários e a gente se vê numa próxima.